Agora sim, muito bem-vindos para a nossa segunda parte da aula conceitual, onde a gente vai tratar, então, de concluir os autores, né, desse nosso edital, desse nosso processo. Bem, agora, gente, considerando que nós agrupamos, organizamos esses autores por temáticas e afinidades, né, nós chegamos, então, às obras que são mais relacionadas à temática da apropriação inicial da leitura e da escrita. Queridos, desculpa por aqui, viu? Que o cachorro sumiu. Bem, então nós falávamos sobre obras que tratam da temática da apropriação da leitura e da escrita, e a primeira discussão que a gente tem, né, que vão relacionar-se principalmente aos conceitos de alfabetização e letramento. E a primeira obra que eu decido falar é evidente, que é a que vai marcar exatamente a diferença entre os conceitos de alfabetização e letramento e a relação entre eles. Então, a Magda Soares, gente, nos traz, numa primeira reflexão, né, que os conceitos de alfabetização e letramento são distintos, ou seja, são diferentes e interdependentes. A alfabetização, ela diz que refere-se mais às questões relacionadas ao domínio do sistema alfabético de escrita, né? Então, percepção de letras, sons, seus nomes, seriam mais afeitas às temáticas da alfabetização, né? Então, se a gente pensar, toda a reflexão que a gente leva às crianças sobre o alfabeto, suas letras, seus sons, são tipologizadas pela Magda Soares, como questões mais relacionadas à alfabetização. Ao passo que as práticas sociais de leitura e escrita, ou seja, o uso, né, da escrita nos contextos sociais, seriam, então, práticas de letramento. A autora afirma na obra, então, que esses conceitos são distintos e que eles exigem, né, eles requerem práticas distintas, mas eles só podem ser pensados se associados, se interligados. Por isso que ela defende o que ela chama mais recentemente de alfaletrar, ou seja, alfabetizar letrando. Alfabetizar, sim, levando as crianças à reflexão sobre as regras do nosso sistema alfabético de escrita, as letras, suas constâncias, suas regularidades ortográficas e suas irregularidades ortográficas, mas no contexto da prática social, ou seja, em situações contextualizadas, reais, em práticas sociais de leitura e escrita. Essa é a essência da obra que talvez seja a mais importante da Magda Soares, que é a alfabetização e letramento. Mas ela tem uma outra obra que não é menos importante e que também veio no edital de vocês, que é a obra que vai tratar dos métodos de alfabetização. A Magda Soares diz o seguinte, gente, hoje nós defendemos práticas específicas de alfabetização que levem a criança a refletir sobre o código, sobre o sistema notacional de escrita, e práticas de letramento que possam inserir essa criança no contexto real do uso social da leitura e da escrita. A gente hoje alfabetiza letrando, né, e permite o letramento ao mesmo tempo que levamos as crianças às reflexões sobre o sistema, sobre o alfabeto e seu sistema. Mas ela diz que nem sempre foi assim. Os métodos de alfabetização nem sempre propuseram uma inter-relação entre alfabetizar e letrar. Nem sempre a gente alfabetizou no contexto social das práticas de leitura e escrita. E há quem nem faça isso ainda, né? Existem práticas que são ainda bastante tradicionais de alfabetização. Então, ela vai dizer que existe uma questão, gente, que é, nos diferentes momentos históricos, nós tivemos diferentes métodos de alfabetização, né? No início, o primeiro deles, gente, os primeiros métodos de alfabetização são chamados métodos sintéticos. Que eram métodos, gente, que partiam sempre das menores unidades da língua para as maiores unidades. Então, todos os métodos que se centram na letra, no som e na sílaba são chamados métodos sintéticos, tá? Então, o método alfabético de soletração, a criança tem que ficar falando o nome da letra 1000 vezes, é um método sintético. Os métodos silábicos, lembra quanto que a gente usou? Né? Os métodos de decorar famílias silábicas são métodos sintéticos, porque eles partem das menores unidades da língua, que são as letras, as sílabas e os sons, para as maiores, para depois chegar na palavra, na frase, no texto. Então, por muito tempo, acreditou-se que alfabetizar era isso. Ou seja, os métodos silábicos, os métodos fonéticos, todos os métodos que se centravam em letra, som ou sílaba, eram chamados métodos sintéticos.
Porque partiam da menor unidade para a maior unidade, para depois chegar em letras, em palavras, perdão, frases ou textos, certo? Então, por muito tempo perduraram os chamados métodos sintéticos. Entretanto, eles começam a ser criticados por aqueles que acreditavam que a melhor forma não era começarmos da letra, do som e da sílaba, mas sim do texto, da historieta, né, do conto, da palavra e da frase, ou seja, partir das maiores unidades, de uma unidade de sentido, para as menores. Então, a gente começaria pelo texto para depois chegar na letra, na sílaba e no som. Partiríamos da frase para depois chegar. Então, o método da sentenciação, alfabetizava a partir de frases. Método das historietas, né? Dos contos ou das historietas. Partia de histórias para depois chegar na letra, no som e na sílaba. Ou os métodos da palavração. Partia-se de palavras para depois promover as reflexões sobre suas letras, seus sons e suas sílabas, certo? Esses ficaram conhecidos como métodos analíticos. Enquanto que os sintéticos, então, partiam da menor unidade, que é letra, som e sílaba, palavras, frases e textos, o método isso sintéticos, os analíticos vinham do inverso, partia-se de textos ou de frases ou de palavras para depois chegar à reflexão de letras, sons e sílabas. Entretanto, gente, esses dois métodos, tanto o sintético quanto o analítico, nunca discutiam as questões sociais mais amplas, não estabeleciam uma relação com o contexto maior, com as práticas sociais. Então, eles só invertiam as ordens. Se a gente começaria por letra, som, sílaba, ou se começaríamos por sons, por textos, frases ou palavras, né? Mas, essencialmente, é só com o advento do contexto de letramento que a gente consegue entender, né? Que tanto refletindo sobre letras, sons e sílabas, ou de textos, frases e palavras, não faz sentido se a gente não ensinar no contexto das práticas sociais. Ou seja, a gente tem tanto que promover reflexões sobre sílabas, sons e letras, quanto textos, frases e palavras, e sempre no contexto das práticas sociais de leitura e escrita. Lembraram-se dos métodos? Sim ou não? Dois tipos, então, sintéticos e analíticos. E eles se diferenciam, eles são opostos, mas ambos não lidam com letramento, né? Um porque começa da menor para maior unidade, o outro porque começa da maior para menor. Faz sentido, amadas? Para não dizer que não falei das flores, o edital de vocês traz Emília Ferreiro. Ai, Luciana, que bom! Nas obras que a gente conhece, não, amada, não se iluda. Lembra, eu falei? Esse edital tá curto, mas não tá fácil. Trouxe exatamente uma obra menos conhecida da Emília Ferreiro para nós. Que obra? O Ingresso da Criança na Escrita e na Cultura do Escrito. Nessa obra, gente, essencialmente, a Emília Ferreiro vai defender dois movimentos. Um primeiro movimento que é o ingresso da criança no contexto da escrita, né? Que ela vai dizer que isso começa antes mesmo da escola, que a criança tem contato em maior ou menor grau, isso vai depender do tipo de contexto familiar que ela se encontra, mas ela tem um contato com a cultura do escrito antes mesmo de ingressar na escola, né? Nas práticas sociais que ela se defronta, no convívio que ela tem, e que, né, essa inserção da criança na cultura do escrito não é suficiente para inseri-la no mundo da escrita. Se fosse verdade, nós não teríamos analfabetos, né, gente? Porque numa sociedade letrada, todo mundo tem acesso, tem contato com a cultura do escrito. Daí a dizer que esse contato com a cultura do escrito é suficiente para fazer com que as crianças adentrem essa cultura é diferente. Então, os artigos debatem a questão de consciência fonológica, o processo de conceituação das crianças, né? O sentido do conhecimento ortográficos, e a obra tem especial atenção, é uma das obras mais recentes da Emília Ferreiro. Ela dá bastante importância recente para o que ela chamou de novidades que a era digital traz para a escrita. Né? Ela vai dizer que a nossa era digital traz inovações para a escrita, do ponto de vista da forma de escrever, dos suportes de escrita. Se antes a gente tinha só o livro, agora a gente passa a ter também o computador, os tablets, os smartphones, né? Então ela diz, a gente precisa lidar com a ideia de que a cultura do escrito também se modificou. Antes, a cultura do escrito da criança se restringia às vezes aos livros, aos jornais e às revistas. Hoje, a criança encontra texto escrito também no advento das tecnologias, também nos recursos tecnológicos. E os suportes de texto que antes eram predominantemente impressos passam a ser agora também digitais. E isso tem implicações para o trabalho da escola.
Porque se antes ela precisava comportar aqueles suportes que tinham determinados tipos de texto, agora, então, eles também precisam ser alargados pelos recursos digitais. E essa é a grande contribuição da obra, tá? Na mesma perspectiva, gente, uma obra não necessariamente pedagógica é de Chartier. Vocês devem se lembrar, um francês? Sério? Não falei para vocês que era uma francesada sem fim, né? O Chartier, gente, é um teórico que vai discutir práticas de leitura, não só na escola. Ele vai dizer o seguinte: a leitura nem sempre foi uma prática das sociedades. Houve um tempo em que a maioria esmagadora da população era analfabeta. Gente, até a Idade Média, só quem dominava a leitura era o clero, para fazer as escrituras divinas. Nem a nobreza era alfabetizada durante a Idade Média, vocês sabiam? E aí os livros eram poucos, de pouca circulação, e os indivíduos não tinham acesso à leitura, né? Nós tivemos várias transformações na história da sociedade, o advento da imprensa, e a nossa cultura passou a ser escrita. A nossa relação com os livros se modificou, o livro ganhou ampla difusão na sociedade moderna e permanece, a cultura do escrito, né, que a Emília Ferreira também já cita, permanece na nossa sociedade. E aí ela pontua, gente, que a gente entende, né, que não necessariamente a difusão dos livros significa a formação de leitores. E que nós precisamos lidar com a ideia de que a leitura é uma prática social que deve estar nos diferentes espaços sociais, inclusive na escola, mas não só, né? Então, ela vai tomar, Chartier não se restringe, então, em discutir, e mais, ela vai dizer o seguinte: é verdade que todas as práticas sociais sempre incluíram leitura? Não. Se a gente pegar a história da humanidade, gente, muitas práticas sociais eram de analfabetos. Isso não era um problema, não tinha essa demanda social. E aí, a escola é um espaço social, não é? Necessariamente as práticas de leitura acontecem na escola ou nós precisamos intencionalmente pensá-las? Precisamos intencionalmente pensá-las, porque, pasmem, às vezes a escola não é um espaço onde a leitura se tem como uma prática. Gente, nós mesmos. Nós aprendemos a gostar de ler na escola, com prazer, com fruição. Nós nos formamos leitores na escola. Olha no estado. A gente aprendeu a técnica de ler na escola, mas não foi lá que a gente aprendeu a gostar de ler. Não foi lá que a gente se fez leitor. Quantos são os indivíduos que, tendo ficado 10, 12, 20 anos na escola, dizem que não gostam de ler? Né? Então, quando a gente discute práticas de leitura nos diferentes espaços sociais, nós estamos falando que a escola precisa se tornar um espaço de leitura. Ela não é naturalmente, a sociedade nem sempre foi. E para ser um espaço de leitura, ela precisa ser um espaço onde circula a leitura, onde essa leitura é vivenciada pelos indivíduos. Aí a escola vai se tornar um espaço de práticas de leitura. Faz sentido? Porque na sociedade também foi assim. Teve um tempo que a sociedade tinha até livros, mas o povo não lia, né? E a escola é assim, gente, até tem livro, e o povo não lê, né? Porque um espaço, para ser um espaço de prática de leitura, ele precisa não só comportar livros, mas ser um espaço de leitores, né? Um espaço onde esses livros possam estabelecer, onde os indivíduos possam estabelecer relação com esses livros. Ok? Sim ou não? Ótimo! E aí depois a gente chega, gente, à última obra da noite, muito boa, eu amo essa obra, do Arthur Gomes de Moraes. Tá? O Arthur é um cara que escreve tudo para o MEC, todas as obras do Arthur são do Ministério da Educação, as publicações, a maior parte das publicações ele escreveu muito para o Proletramento, que era um programa de formação de professores do Ministério da Educação. Nessa obra, gente, o Arthur ele vai analisar um pouquinho os métodos, processos e técnicas de alfabetização das últimas 6 décadas, né, dos últimos 60 anos, e ele vai pontuar e vai destacar a Emília Ferreira. Ele vai falar da importantíssima contribuição da Emília Ferreira para os processos de compreensão da construção da escrita pela criança. Mas ele faz uma crítica à Emília Ferreira. Né? É verdade, ele se dá o luxo de fazer uma crítica à Emília Ferreira, eu acho lindo. Por quê? Ele diz assim, eu não ignoro toda a contribuição da Emília Ferreira, mas ele critica, infelizmente, que algumas leituras de Emília Ferreira tenham permitido que o professor tenha abdicado de ensinar o sistema alfabético de escrita. Ele vai dizer que, infelizmente, a propagação do pensamento da Emília Ferreira no Brasil levou a certa compreensão de que a criança construiria a escrita espontaneamente. E isso fez com que a gente, por muito tempo, defendesse um não ensino de reflexão sobre letras, sons e sílabas. Lembra, gente, é proibido agora, não pode mais silabar.
Eu lembro de professora que tinha um silabar escondido, né? A coordenadora aparecia, as crianças tudo no saco, no lago, o pé. A coordenadora saía, amada, era baby bobo insano, né? Porque era proibido silabar. Vocês se lembram disso, gente? Não podia falar que você dava sílaba. Que você era vista como tradicional, herege, porque ele te queima na fogueira. Por quê? Porque algumas compreensões de Emília Ferreiro levaram, segundo o Arthur, ao entendimento de que a criança construiria por si só esse saber. De que essa construção seria espontânea, né? E aí, o Arthur faz um contraponto importantíssimo. Ele vai dizer, pois, um equívoco aqui de entendimento. Quando a gente fala de ensinar a ler e escrever nos contextos das práticas sociais, não significa abdicar da reflexão sobre o sistema alfabético de escrita. Nós temos que fazer as duas coisas. Né? Ele está criticando aqueles movimentos que foram expressamente contrários a toda e qualquer reflexão sobre o sistema alfabético de escrita. Reflexão sobre som, sobre letra, né, sobre sílaba, e ele vai defender isso aqui. Ele diz assim, ó, sistema alfabético de escrita. Ele vai dizer que a gente precisa ensinar, sim, o alfabeto, as suas letras, seus sons, seus traçados para as crianças. Não podemos nos restringir a isso, mas precisamos, eu digo assim sempre para vocês lembrarem, né? Nunca a gente consegue ir além se a gente não passar por. Então, uma criança que decodifica, ela precisa ir além, precisa ler e compreender. Ela não pode só decodificar. Houve um tempo que a escola tradicional dizia que decodificou tá bom, não é? Hoje não mais. Hoje ela precisa ir além, não precisa? Mas como que a gente vai além se a gente não passa por? Não é? Para uma pessoa como se... Vocês entendem essa lógica? Então tá bem que... Essa é a obra do Arthur, entende, gente? O Arthur pontua muito forte de que é equivocado, de que foram equivocadas todas as interpretações de que nós não poderíamos ensinar a criança reflexões sobre o sistema alfabético de escrita. Ele diz, a criança não vai aprender a ler e produzir textos espontaneamente. Ela precisa ter no seu professor, ter na prática pedagógica, um trabalho que possa levá-la a refletir sobre o sistema alfabético de escrita, sobre letras, sons, sílabas, constituições das palavras, frases e formação de texto, né? Então, ele define um trabalho que permita, sim, essa reflexão. Eu acho um avanço, gente. Considero fundamental reflexões como essas do autor, porque alargam mesmo o nosso entendimento, né? Com relação a esse último aspecto, então, né, da escrita alfabética, ele considera fundamental o desenvolvimento de uma consciência fonológica que reúne um monte de habilidades. O que é consciência fonológica? Consciência dos sons das letras, né? Da sua composição. Então, ele defende, sim, uma reflexão fonológica que muitos criticaram, porque achavam que a gente só podia trabalhar de maneira global. Só as práticas sociais de leitura e escrita. Ele diz, sim, no contexto delas, mas refletindo o sistema alfabético de escrita. Fantástico, né, gente? Deu para pegar? Então, ele vai defender. Luciana, se aparecer lá um trabalho com letra, som e falar desse cara, eu posso defender? Pode, amada, com as unhas e dentes. Certo? Evidente que ele não vai falar um retorno para a cartilha, tá, amada? Não é isso. Não é ele falar, então vamos voltar no boi baba da cartilha. Não. Ele está defendendo uma consciência fonológica. Um trabalho que tanto agregue sentido e significado ao trabalho com a leitura e escrita, mas que não deixe de trabalhar os aspectos do código. Faz sentido? Então, não é um retorno para os métodos tradicionais de alfabetização, é um retorno para a importância de alguns elementos que lá tinham. Reflexão sobre letra, som, sílaba, consciência fonológica, que a gente deixou nos últimos anos porque achou que era pecado, né? Que era tradicional, que era proibido. Ele resgata essa importância. Fechou? Mesmo? Amada, quem desmaiou, fala eu. Rapidinho, tecla eu e desmaia de novo. Só para eu saber. O pulso ainda pulsa, queridas. Se eu disser que a gente vai para as duas, eu minto, viu? Falo sempre assim, a aula tá acabando, nunca tá. Fala, a aula tá acabando, tem mais 3 horas adiante. Mas é verdade, a aula tá acabando. Tem mais 2 obras. O que resta de vocês? Consegue? Vamos lá? O que resta de nós segue por aqui? Então tá, sacode a carcaça. E vamos para as 2 últimas. Que eu guardei a temática da avaliação. Certo? Num nome que é mais conhecido que carne de vaca. Não, carne de vaca tá caríssima, né, Mara? Não é carne de vaca, então. Antes a gente falava carne de vaca para dizer que era popular, né? Num nome mais conhecido que ovo, aqui em casa é ovo, que é bastante popular na atualidade. Você perguntar para minha criança o que é carne, vai falar, não sei, né? Mas ovo aqui. Então, nós temos um autor que é ovo, que é a Jussara Hoffmann, quando você pensa a temática da avaliação. E um outro que é cair sem carne de vaca, que é o Radige, né? Bem raro, menos comum, tá? O Radige, gente, é um francês. Olha só, gente, quem diria cair um francês nessa obra? O Charles Radige vai discutir a avaliação desmistificada. Por que esse cara é relevante? Mais um falando de avaliação?
Não, ele tem uma inovação, que é a seguinte, o Radij diz o seguinte, nós já estamos muito discutindo os conceitos de uma avaliação ideal. Ele valida todas as ideias. Sério, amado. Ele valida todas as ideias. Aí eu falo pra vocês, gente, me marca no Instagram, pra minha mãe saber que eu tô trabalhando. Eu falei pra vocês que eu sempre fujo da minha mãe às vezes. Vocês põem lá, faz uma foto bonita da gente. Se fizer... Esse aqui, isso. Ó, depois não marca também. E aí, gente, o Radij é um teórico que ele vai marcar o quê? Ele traz pra gente qual é a inovação. Ele é mais um cara falando da avaliação, porque no começo é tudo muito parecido. Ele critica a avaliação tradicional, a avaliação classificatória, a avaliação punitiva. Sabe aquela avaliação que a gente usa para punir o aluno? Ele critica o uso exclusivo de nota e prova. Isso tudo, ele diz que muitos autores falam nos nossos tempos, né? Que é consenso, que a gente já se apropriou dessa reflexão conceitual sobre avaliação. Onde está o desafio? Ele diz, prática. Então, eu vou dizer para vocês o meu exemplo. Eu, Luciana, sou professora no curso de pedagogia, na faculdade há mais de... Menina, vou fazer 18 anos que eu dou aula lá esse ano. Há 18 anos, mais ou menos, né? Comecei com 20 anos, logo que eu terminei a graduação. E aí, eu dou aula de avaliação. Qual é o meu contrassenso? Eu dou tudo em teoria para as alunas, qual é o ideal de avaliação mediadora. Na hora de avaliar, que avaliação que eu faço? Na hora de avaliar na disciplina de avaliação, que avaliação eu implemento, adivinha? Tradicional. Eu aplico uma prova, dou uma nota. Vocês acreditam? Por quê? O Radij disse assim, eu acho que ele exemplifica por perfeição. Ele disse assim, conceitualmente, a gente já avançou. Todo mundo aqui, todas nós não temos unanimidade que a avaliação tem que ser meio e não fim. Que a avaliação tem que ser mediadora. Sabe qual é o grande destacado do Radij? Ele disse assim, ó, nós não precisamos mais conceituar a avaliação mediadora. Nós precisamos o quê? Praticá-la. Isso, e esse é o grande contributo da obra. E aí ele divide a obra em duas partes, numa em que ele discute. Ele retoma todos os conceitos de uma avaliação mediadora, e na segunda parte ele traz o quê? Ele diz, essa avaliação que a gente sonha é uma utopia. Por que é uma utopia? É um sonho. A gente deseja essa avaliação ideal, ela já acontece? Não, amada, disse para vocês que nem na disciplina de avaliação da faculdade. Eu falo da avaliação ideal e faço o que? Avaliação tradicional. Né? Então, a avaliação ideal é o que para o Radij? Utopia. O que é utopia, gente? Um sonho. Que a gente sabe, igual ganhar na loteria, você já não tem tudo certo, amadas? Eu tenho todos os planos, organizadíssimos. Não é? Tenho tour pelo mundo, tenho roteiro, tenho roupa, tenho tudo organizado. É uma utopia, certo? E no plano ideal. Em prática ainda não rolou, mas se rolar, tá tudo certinho. Ele diz, a avaliação é a mesma coisa. Em plano ideal a gente tem, em prática ainda não rolou. E aí, na prática, ele vai falar que existem duas formas de materializá-la. A avaliação formativa sempre, ela precisa ser processo. Enquanto em prática a gente continuar exercitando atividades pontuais para avaliar, a gente não avança. E uma outra prática é a autoavaliação, não é? Ele diz, a autoavaliação é uma outra prática. Por quê? Porque o aluno refletindo sobre as próprias aprendizagens. É a avaliação servindo também para a autorreflexão. Então, as duas perspectivas práticas de viabilização de autoavaliação para o Radij é avaliação formativa e avaliação e autoavaliação. Porque ele diz, na avaliação formativa, a gente vai praticá-la durante todo o processo. Por que é avaliação formativa, gente? A avaliação processual. É aquela que não acontece no fim do bimestre, no fim do ano, no fim... Né? É aquela que acontece no meio dos percursos, porque se identificar a necessidade, eu já consigo ajustá-la ali mesmo, não é isso? Então, ele diz, a prática de uma avaliação que a gente está defendendo tem que ser formativa. E se a gente defende que a avaliação também é um momento de diálogo entre professor e aluno, do aluno pensar as próprias aprendizagens, uma outra prática que ele defende veementemente na obra é a autoavaliação. Sim? Bacana? E aí, essa é a inovação do Radij, de destacar e de dizer, gente, aquilo que a gente não quer reconhecer. Que não adianta mais ficar teorizando sobre a avaliação ideal, né? Que a gente precisa materializar a utopia, colocar em prática aquilo que a gente sonha. Não é isso? Hã? Sim? Joia, joia, joia. Tudo bem até aqui? Foi bacana. Então, do Radij, ok, e a gente chega na Hoffman, né? Ah, Luciana, a parte dela você deixou para depois? Deixei, porque aqui ela está falando especificamente da avaliação da educação infantil. Gente, e ela nos dá indicativos muito precisos de que a avaliação ela depende da educação infantil. Evidente que aqui ela reitera toda a defesa de avaliação que ela faz sempre.
A avaliação para ela é mediadora, é construtivista, é meio e não fim, né? É processo e não produto, tudo aquilo que a gente tem como Radigi disse em todos os teóricos, que a gente já está cansado de saber. Mas quando ela fala de educação infantil, ela marca que a avaliação tem que ser um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Sensível porque ela diz que, diferente do ensino fundamental, o olhar, perdão, primeiro, que diferente do ensino fundamental, que a gente consegue aplicar instrumentos ao aluno, na educação infantil, a observação é prática privilegiada de avaliação. Observar, né? Registrar. Então, ela marca essa ideia, porque é um olhar. A Hoffman é muito sagaz nos seus títulos, viu, gente? Ela é sempre muito provocativa nos títulos que ela aplica, né? E esse aqui ela vai dizer assim, a avaliação da educação infantil, ela não pode ser uma avaliação necessariamente material, necessariamente uma avaliação, perdão, prova, né? Ela vai dizer, a avaliação da educação infantil tem que partir da observação. Ela tem que contemplar um registro, que ela defende preferencialmente descritivo. Ela critica o que ela chama de avaliação por cruzinhas na obra, vocês lembram? O que é avaliação por cruzinhas para ela? Sabe aquelas fichas que a gente tem tudo da prefeitura? Um monte de item que a gente coloca ainda não, sim, plenamente, sei que lá. Ela chama de avaliação por cruzinha. Que a gente já tem ali todos os perfis padronizados e vai só preenchendo, né? Ela diz, aquilo é uma avaliação já pré-qualificada, não é uma mulher sensível, mulher sensível, gente, é ver para além do que está definido, né? Mulher sensível é um olhar que se alarga para a criança. Então, ela defende predominantemente relatórios. Que tipo de avaliação ela defende? Principalmente os relatórios na educação infantil. Porque ela diz, eles comportam maior detalhamento. Também, já, que então todo campo, ela chama de cruzinhas, viu? Ela chama de avaliação por cruzinhas, ela usa essa expressão na obra. Que são aquelas fichas que a gente pré-qualifica, né? E ela vai defender os relatórios, mas ela vai dizer, evidente, que é um desafio os relatórios, porque tanto nós temos dificuldade em escrever sobre a criança de maneira qualitativa, é mais fácil fazer as cruzinhas, não é isso? Do que tecer escritura sobre as crianças, quanto que as condições de trabalho não favorecem. O professor não tem nem informação, nem suporte para fazer essa avaliação, que seria mais detalhada. Tanto o relatório da turma, quanto o relatório do aluno, os registros dessa avaliação. Mas ela diz, gente, que esse modelo, né, esse olhar, que é a partir da observação, sensível e reflexivo, que é escrever sobre, relatar, pensando, fundamentando, né, seria o ideal na educação infantil. Ela chamou de pareceres descritivos, que para nós são os relatórios, que é o que ela defende. Então, como deveria ser a educação infantil? Para ela, pareceres descritivos, né? Não as famigeradas cruzinhas, ok? E encaminha procedimento para elaboração dos chamados relatórios de avaliação. Então, a partir dos pareceres descritivos, que é comentar o que as crianças fazem, a gente fazer relatórios de avaliação, que seria o que há de mais rico, né, nesses elementos. Certo? Queridos, olha, eu confesso, eu não vou lembrar quem. Algumas de vocês, durante o percurso, mandou mensagem assim, professora, eu sou de Cabreúva. Seus vídeos não subiram todos ainda, a gente tira e me perguntou, a gente vai dar conta? Naquele momento, louca, com uns 30 preparatórios acontecendo, eu disse, nós vamos, amada. Muito mais para me convencer do que para convencê-la, sabe? Quando eu respondi, claro que vamos. Na verdade, eu não queria convencê-la, eu queria me convencer, sabe? Porque eu confesso que eu achei que a gente ia pirar na batata. O que não é verdade que não tenha acontecido, né, amada? Mas a gente disfarça bem. E aí, eu devo dizer que a gente deu conta, né? Sim, aos 49 do segundo tempo, hoje é 1º de abril, agora são exatas 22 horas, queridas. E vocês estarem aqui diz muito de vocês, né? Eu quero que todo esse esforço se converta em sucesso na prova de domingo, né? Meus pensamentos estarão com vocês, né? Sobretudo porque eu acho que quem tanto se dedica é merecedor de toda a torcida, de toda a sorte, né? Evidente que eu tenho dito para as minhas alunas, então assim, ó, por que eu desejo sorte? Eu desejo mesmo, sabe? Porque eu digo que não é justo que alguém que tenha trabalhado tanto não possa se encontrar com a sorte, sabe? É mínimo que a sorte possa se encontrar. Tem gente, amada, que só vai de sorte, né? Você foi porque na prova vai de sorte, né? Aí eu devo dizer que eu desejo aí toda a sorte, que é só que você tem, né? Mas quando a bolsa tá cheia de esforço, de conhecimento, de dedicação, de trabalho duro, amado, sorte cai bem de um tanto, né? Porque vocês são merecedores dela, inclusive, né? Então que a sorte possa lhes encontrar no domingo, né? Porque daí ela vai estar junto de um monte de outras coisas, de empenho desse mês todo, né?
de dedicação e de esforço. Então, com sorte, eu sempre conto a história, não sei se eu contei para vocês já, que eu sou supervisora de ensino, acho que vocês sabem, né? Passei num concurso, mas eu fui por 15 anos professora de sala de aula, 15 anos, porque eu desenvolvi em concomitância, 15 anos de sala de aula, 15 anos na Secretaria de Educação, de manhã na sala, à tarde na secretaria. No estado e município, né? Meus 2 primeiros concursos da vida, e neles eu fiquei por 15 anos. E aí, gente, eu fiquei 15 anos lá na sala de aula e comecei com preparatórios para concurso. Há uns 5 anos atrás, 5, 6 anos. Começou indo muito bem, as alunas estavam tendo um ótimo resultado e eu estável, linda, nas minhas 2 salas, acomodada. Mas com tudo que isso significa, tudo de bom e de ruim. Acomodada também é bom, né, amada? Acomodar é ótimo. Tava linda. Eis que um município circunvizinho ao meu lançou concurso para diretor e supervisor. Fui para um preparatório. Não ia fazer esse concurso. Eu vou para esse preparatório, mas os salários eram razoáveis, né? Tinha a possibilidade de deixar de dobrar o que eu tinha feito minha vida inteira por 15 anos, e depois que eu vou, então, para esse preparatório. Fiz o preparatório para as minhas alunas, no último dia de inscrição, a professora, você vai prestar? Eu disse, amadas, não vou. E confesso, gente, com medo tão grande, eu dizia assim, eu acabo com essa carreira, e se eu não passo nesse concurso, como é a doida? Imagina o que os alunos diriam. Pois a doida não passa em concurso e dá preparatório para concurso. Queridos, visitem medo, mais um medo. Eu encerro essa carreira, mas depois eu visitei também uma questão ética. Eu disse, bom, se eu não passar, eu me preparo, encerro essas atividades de preparatório para concurso e volto mais sólida, mais forte. Me preparo porque também preciso ser honesto com os alunos, né? Porque eu não posso vender aquilo que eu não sou capaz de fazer. Meninas, e com muito medo, o diretor não me interessava naquele momento, fui para o concurso de supervisão. E aí, havia uma vaga, e eram, pois, quase 800 inscritos, e eu disse, é suicida, né? Então, eu fui me agarrando em tudo que era desculpa. Amadas, entrei na sala, eu olhava para as pessoas, naquela crença autolimitante, dizia assim, a cara de inteligente dessa aí vai passar, gente. E aquele ali, já tinha aquelas classificações, sabe? De todo mundo. Eu cheguei dizendo quem ia passar, e eu não era uma delas. Que a gente nunca acredita que a gente possa ser, né? E aí que eu entro na sala, amadas, o medo maior, porque eu estava estabilizada, estava tudo bem, mas e o medo de comprometer toda a carreira dos concursos. Um cachorro latia no terreno ao lado da escola. Falei, pronto, graças a Deus, eu preocupo nem esse cachorro. Esse cachorro latindo, eu falo assim para todo mundo, gente, sabe que eu não passei? Tinha um cachorro latindo um tanto. Gente, na hora que eu sentei para fazer a prova, o que o cachorro fez? Parou de latir. Falei, caramba, o que eu faço agora? Que culpa que eu vou colocar? Porque é mentira, eu não posso falar que não foi o cachorro, porque seria, eu ia ficar prestando atenção no cachorro latir a prova inteira, de certo, para ter justificativa. Fui para a prova, amados. O cachorro parou de latir, terminei a prova e pronto, e deu tudo certo. Mas muito insegura, muito convicta, né, de que a sorte que eu achei que não tinha sorrido para mim, porque afinal de contas o cachorro parou de latir, porque a minha crença limitante dizia que eu precisava de uma justificativa do concurso que eu não passaria. Hoje eu sou supervisora de ensino do município de Porto Ferreira, fui aprovada na primeira classificação naquele concurso, com 8 pontos de diferença para o segundo colocado da prova, né? Eu acho que a sorte me encontrou. Mas ela me encontrou depois de 3 anos de preparo, de muito esforço, muita dedicação, e com um monte de completudes. Eu não estava pronta para aquela prova, acredite, nem consegui. Só estudei para preparar as minhas alunas, né? Mas eu não precisava do preparo para aquela prova, né? Eu tinha bagagem, experiência, expertise. Em algum momento, na hora que o cachorro parou de latir, eu disse assim, gente, agora é comigo, né? O cachorro já não vai fazer o papel dele. Ou eu passo nessa prova, ou eu não vou ter desculpa, né? Então, eu queria dizer para vocês que eu torço muito para que não tenha um cachorro latindo, né? Para que vocês não tenham um elemento que possam afastar vocês da crença de que vocês podem, né? Então, eu vou estar com toda a torcida com vocês, desejando sorte, sucesso no domingo, né? E que vocês possam realizar estes e outros sonhos, né? Então, eu faço... E queria agradecer imensamente vocês terem confiado a nós esse percurso, tá? Vocês terem nesse último mês, né? Nesses dias, confiado a nós a sua formação, os seus sonhos, né? Ou seja, vocês dividiram com a gente, vocês tinham muitas outras opções, acredito. Nós viemos para vocês num formato que não é o que a gente costuma imprimir por conta do volume, então a gente veio com as aulas gravadas, ou ao vivo, né? O nosso único encontro ao vivo foi este, e eu queria que ele tivesse sido muito melhor, né? Muito incrível, mas entendam que eu tentei imprimir para vocês o melhor que eu tinha. Eu vou mandar para vocês, tá? O gabarito das resoluções lá, das questões que eu disponibilizei.
Pelo adiantado da hora, a gente não vai conseguir fazê-las de maneira detalhada, mas eu pontuei lá algumas características que vocês vão conseguir perceber, viu? Queridas, eu quem agradeço a confiança de vocês, a paciência, né? A generosidade que vocês tiveram com a gente nesse período. E obrigada por tudo, né? Por muito de confiarem a nós, o que é de mais valioso para vocês nesse momento, seus projetos, né? Seus sonhos. Amadas, beijo e queijo. Boa prova no domingo, né? E eu, evidente, vou desejar sorte, tá bom? Porque eu acho que é só o que lhes falta. É só o que vocês precisam. De resto, vocês têm, né? Esforço, dedicação, empenho, estudo, eu não teria como desejar, entende? Foram vocês quem trouxeram, quem investiram, né? Agora, sorte eu tenho para dar, para desejar, tá bom? Amadas, muito obrigada, viu? Tudo de bom para vocês. Prazer em conhecê-las. Fiquem por perto, né? Que a gente possa se encontrar outras vezes por outros motivos, porque eu quero muito que ao menos por hora vocês digam, bom, eu já estou efetiva, né? E aí depois a gente decida, mas eu desejo que vocês não parem de estudar, né? Então, nesse momento, eu não quero que a gente se encontre motivados por um preparatório, porque eu tenho certeza que a aprovação tem grandes chances de vir, né? A Raquel é minha aluna do Trilha. Mas que a gente possa se encontrar para outros projetos, outros municípios, outros concursos, tá bom? Então, a gente se vê. Grande beijinho para vocês, né? Grande beijinho, excelente. E bom descanso. Boa prova. Sucesso, queridas!